Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, o assunto de hoje faz exatamente 1 ano e meio que eu venho tentar abordar, ele até riu, olha, o nosso convidado. Vários e vários convites, a gente não conseguia nunca tempo e horário, mas eu vou te dizer porque na realidade, no mesmo dia, no mesmo horário da gravação, ele estava fazendo o que ele mais gosta. Hoje vamos falar sobre Além da Ciência, a jornada da cura através da espiritualidade. Não sei se vocês sabiam que a espiritualidade ajuda a medicina no tratamento das doenças e aumenta as chances de cura. Estudos científicos já bem embasados comprovam que os valores espirituais agem no organismo de forma positiva. O que levou, olha só, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a reconhecer oficialmente a espiritualidade em seu conceito de saúde. Para falarmos sobre o assunto, hoje eu trouxe o grande amigo Arteiro Menezes, foi meu professor, foi meu preceptor na residência de cirurgia. Ele é cirurgião de tórax e professor da matéria de saúde e espiritualidade dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui hoje. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes, né, que participam, que contribuem, né, com a audiência dessa apresentação tão importante para todos nós no ponto de vista de saúde. Como é importante, né, Jefferson? Nós temos esses canais que tragam a discussão de questões de saúde de uma forma assim, acessível e de uma forma que realmente chegue, né, ao público e que traga entendimento, né, dentro da área da saúde. Acho que é importante, né, Arteiro, quando o ponto cerne da coisa é a gente trazer um assunto com credibilidade, com as pessoas que são especialistas na área, com pessoas que possam embasar. E eu digo, você como cirurgião de tórax, eu e você, a gente trata muito paciente com câncer, quantas pessoas, quantos charlatões se aproveitam, né, num momento tão crucial para a pessoa, de vender desde uma medicação, mentindo, dizendo que vai trazer cura, aproveitando realmente da parte da fé, e aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que eu fico super satisfeito por poder te trazer aqui, e não só pela amizade, mas saber que você é uma pessoa que já propaga, né, cara? Propaga tudo isso que a gente vai falar hoje. Eu agradeço o convite, né? Não foi fácil, né? Juntar 2 cirurgiões numa mesma sala, né? É mais fácil juntar numa sala de cirurgia do que num podcast, né? Se fosse no centro cirúrgico, a gente já tinha dado um jeito, a gente conseguia combinar muito mais fácil. Meninos, olha só, o podcast para a gente acontecer, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Então, hoje eu vou falar sobre a Vacinar. A Vacinar cuida de Manaus, cuida da sua família também, e é importante você saber, você que tem pessoas da terceira idade, seu pai, seu avô, ou crianças que não têm alguma dificuldade para sair de casa. Existe uma equipe na Vacinar que ela já está organizada, já está toda pronta para ir na sua casa. É isso mesmo, você não precisa sair de casa, você tem aqueles colaboradores que vão fazer a vacinação na sua família. Também o Hospital Checkup. Checkup é o hospital que é o queridinho de Manaus, está no coração, no bairro de Adrianópolis. Então, a gente está vendo, começo de ano agora, aqui em Manaus, muita chuva, dengue, a Covid também voltou alguns casos, outros casos, outras viroses. Então, aproveitem. Se tiverem algum problema, vão no Hospital Checkup, está no meio de Manaus, no coração. E lá tem a urgência 24 horas para os adultos, é bom lembrar. WhatsApp Manaus, WhatsApp, eu fiz 1 ano de WhatsApp, eu sempre falo aqui para vocês, porque eu só consigo falar do que eu tenho certeza que funciona. O WhatsApp Manaus, ela fez uma coisa para mim que eu acho maravilhosa. Todos os congressos internacionais, ou quando eu vou para congresso, onde os palestrantes são internacionais, eu não preciso nem de um pontinho e nem fico perdendo o que estão falando. Por quê? Porque com 1 ano eu consegui ter fluência no inglês, tanto para falar também quanto para ouvir. Então, se você precisa do inglês para a sua parte profissional ou pessoal como na minha, WhatsApp Manaus. E, para terminar,
IBCar. IBCar, aluguel de carro, faz 1 ano que eu já estou alugando o carro. Então, se você não quer mais aquele sentimento de posse, se você agora no começo do ano você já está preocupado com IPVA, já está preocupado também com pagar o seguro do carro. Então, IPVA e seguro do carro tá difícil, você começou a fazer conta, você viu que o carro está começando a dar problema, vive parando esse carro. Então, IBCar, você aluga o seu carro, você não tem problema nenhum. Se der problema nesse carro, você liga para eles que eles vão dar toda a assistência. Tendo falado tudo isso, eu acho que o mais importante, Arteiro, para a gente começar essa conversa, é a gente falar sobre a diferença fé, espiritualidade, porque muitas das pessoas vão começar a assistir esperando um posicionamento e dizer assim, qual é a religião que vai levar para tudo isso? Você pode fazer essa diferença para a gente? Isso é bem interessante, Jefferson, porque assim, a espiritualidade é um assunto de ciência hoje, né? E claro, dentro da ciência, tudo que a gente quer medir, a gente precisa definir, né? Se você não conseguir definir, você não consegue medir, né? Então, um dos primeiros desafios foi definir esses construtos, né? Essas coisas que não são palpáveis, né? Então, a ciência foi atrás disso, dessas definições, né? E nós temos algumas definições de espiritualidade de alguns grandes estudiosos, Dr. Harold Koenig, doutora Cristina Puchalski, doutora Ananda Aracha, né? Que definem para a gente a espiritualidade como essa busca pessoal em entender a vida, o seu sentido, o seu propósito, e a relação disso com o divino, com o sagrado, né? com o transcendente, né? E outros autores, eles estendem isso também, que essa relação, essa descoberta, ela pode se dar através da natureza, da arte, da música, né? Que essa conexão, ela traz um consolo, que ela traz um bem-estar, né? E isso, claro, repercute, e a ciência investiga isso hoje, e essa produção científica mostra que tem trazido desfechos positivos do uso da espiritualidade, da religiosidade dentro da área da saúde, dentro do processo saúde e doença. E a fé, o que seria a fé? Nesse sentido, a fé seria você ter uma confiança inabalável na utilização dessa espiritualidade, nessa comunicação com esse divino, com esse sagrado, e isso ter um poder transformador em sua vida, né? E também trazer modificações e desfechos positivos dentro da área da saúde. Até eu acho que muitas das coisas, a gente trabalha como cirurgião, a gente que trabalha com pacientes oncológicos, quando a gente começou a ler esse assunto, muitas das vezes a gente já tinha passado sobre várias coisas e a gente não conseguia, primeiro, não conseguia às vezes entender, e outras coisas a gente não podia nem poder falar para as pessoas, porque eu e você, a gente vem de uma época onde a hierarquia e era uma coisa tão pressionado, nós como cirurgiões, que a gente parecia que isso era um assunto que não poderia ser falado até então. Só que a gente vê que hoje em dia, várias instituições, a gente tem a Sociedade a Brasileira de Cardiologia e a de Psiquiatria, que eles vêm embasando isso, falando sobre, investigando e falando sobre o quanto a espiritualidade do paciente auxilia na cura das doenças físicas e psíquicas, que podem ser agravadas também a partir de sentimentos ruins, que a gente vai falar sobre isso, e pensamentos negativos. A pergunta é, de que forma esses sentimentos são destrutivos e podem afetar o nosso corpo? Hoje nós temos, assim, dentro do campo da ciência, a psico-neuroendócrino-imunologia, nome bonito, né? Para colocar num cachorro, né? Psico-neuroendócrino-imunologia, que é justamente assim, a ciência estudando o papel das emoções na nossa saúde. E nós estamos, assim, numa época muito promissora para estudar isso, porque hoje nós temos, assim, uma tecnologia que possibilita a gente fazer investigações sem necessidade de invasões, como era antigamente, né? Então, nós temos hoje um aparato técnico que permite estudo anatômico, mas hoje esses mesmos artefatos, eles permitem estudos funcionais, né? Está aí a ressonância nuclear magnética funcional, está aí o SPECT-CT, está aí o PET-scan, né? Que são todos exames que possibilitam hoje a gente estudar a função cerebral sem precisar invadir. Então, nós estamos num momento agora que a neurociência ela deu um avançar assim, imenso,
justamente pelas informações que esses exames trazem, né? Então, hoje nós conseguimos estudar, por exemplo, as emoções, né? Quais são as áreas que são afetadas conforme aquela emoção. Ontem eu estava dando uma aula de prece, né? Neurofisiologia da prece, e hoje a ciência já sabe toda a cascata de áreas cerebrais que são atingidas no decorrer de uma prece. Como é que é possível isso? Através desses exames neurofuncionais, através de dosagem de hormônios, de neurotransmissores, aqueles que sobem, aqueles que descem, né? E aí você consegue desenhar toda essa cascata, né? E a gente consegue comprovar, assim, através da neurociência, o papel do sentimento, o papel do pensamento, o papel da ideação, né? A influência que eles têm em nossa saúde, né? E fora isso, né, Jefferson, tu citaste aí a Sociedade de Cardiologia, né? Então, não só a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas a American Heart Association também, eles têm muito trabalho, é uma das áreas que pesquisa muito nesse campo de religião e saúde, espiritualidade e saúde, né? E pesquisas assim interessantes. E hoje, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos o GENCA, né? Aliás, o GENCA já tem um bom tempo, né? Que é um grupo de estudo, né, de medicina cardiovascular e espiritualidade, né? Então, eles estudam só o papel da espiritualidade dentro da doença cardiovascular, né? Inclusive, em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira a colocar nas suas diretrizes a necessidade da abordagem da espiritualidade como fator de prevenção para a doença cardiovascular, né? Para infarto agudo do miocárdio, né? Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, viu, Arteiro? Eu estava vendo um documentário, o nome dele é Rio H-E-A-L de saúde, e nesse documentário ele batia um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Quando a gente vai fazer estudos de novos medicamentos, o que a gente faz? A gente pega dois grupos, grupo A e grupo B. Então, vamos falar sobre placebo. Então, a gente pega dois grupos de pessoas que estão doentes. E esses dois grupos, um vai tomar uma pílula de farinha e o outro vai tomar a pílula que tem a medicação que a gente quer. Beleza. Quando a gente chega no final, a gente vê que esse medicamento, 80%, 90% das pessoas que tomaram o medicamento, eles curaram da doença. E aí eles falaram o seguinte, mas existem ali 10%, 5 a 10% dos que tomaram pílula de farinha que também curaram. A primeira pergunta que ele fazia é o seguinte: como essa pessoa curou se ela não tomou o remédio correto? Pois é, aí a gente volta um pouquinho para essa primeira questão sobre os sentimentos, né? Só concluindo, a American Heart Association, ela fez uma publicação no Circulation, né, que também foi uma diretriz sobre bem-estar psicológico, conexão mente-cérebro, né? Eu acho bem interessante trazer, quando a gente fala assim do papel do sentimento, do papel da emoção e do pensamento na saúde, né, em que ele concluiu, por exemplo, nesse guideline, que, por exemplo, o otimismo ele é um fator de protetor em 35% dos infartos agudos do miocárdio, né? E isso está comprovado cientificamente, publicado em artigo científico, né? Nesse mesmo artigo científico, fala que você ter um propósito de vida, um sentido de vida, é um fator protetor em 17% contra a doença cardiovascular, né? Da mesma forma, coloca lá a questão da depressão e da ansiedade, são fatores de risco, aumenta em 40% em torno, né? Então, são fatores assim, a ciência realmente mostrando que o sentimento, que a emoção, ela vai interferir sim na saúde, né? E aí, quando a gente vem para essa questão que é bem interessante, né, da questão do placebo, né, mostra bem esse papel da emoção, do poder que a emoção tem em interferir. Tanto que, assim, a gente pega o placebo, né, e aí a gente pode também fazer o nocebo, né, que é quando você toma uma medicação acreditando que vai te fazer mal, né? Como isso é comum também hoje em dia. Não só com medicação, mas também com alimentos, né? Então, se você toma um medicamento ou um alimento acreditando que vai fazer mal, ele acaba fazendo mal, né? É muito comum, né, Jefferson, para a gente, o paciente chegar, doutor, eu posso comer isso? Não é rimoso, né? Aí, né, claro que tem questões de ácido araquidônico, tudo, mas o principal se você acredita que vai fazer mal, vai fazer mal, né? Então, assim, são situações que mostram bem o poder da emoção, o poder de sentimento, o poder do sentimento, na interferência, na modificação de neurotransmissores, na modificação de hormônios, na modificação
inibição ou ativação de regiões cerebrais que vão levar realmente, sim, a atuar ali a nível celular, a nível atômico, né, para modificação, para transformação, né? E agora, Arteiro, a gente vai chegar num segundo momento. Nesse mesmo documentário, ele fala exatamente isso. A gente pegou o grupo que tinha doença e que não tinha... os grupos que tinham doença, um tomou remédio de farinha e outro tomou remédio. Ele falou assim que 10% deles, eles tiveram a cura só pelo pensamento. Aí, uma coisa que ele me traz é o seguinte: e os pensamentos negativos? O quanto ele pode ser prejudicial à nossa saúde, já que um pensamento positivo pode te curar? Aí a gente volta de novo para essa questão dos artigos científicos e dos estudos, né? Por exemplo, uma coisa que é muito estudada hoje dentro da cardiologia, né, é o papel do perdão, né? O papel do perdão como um fator protetor ou um fator promotor de doença. E aí a gente tira também, por exemplo, se baseando na questão do perdão, que o perdão também ele pode ser um fator gerador de doença, né? E isso está muito presente em publicações científicas hoje, né? Se a gente for buscar a interação entre perdão e saúde, a gente vai encontrar também essa interação entre perdão e doença. Aquelas pessoas que ruminam muito, né? Muita ruminação, muita queixa, muito pessimismo, né? Muita incapacidade de perdoar, né? A ciência hoje já mostra que essas pessoas, elas conseguem o quê? Piorar ou até desenvolver a doença, né? Aliás, o ponto que a gente chega hoje, do ponto de vista de ciência, né, é que a doença ela não começa no sintoma, né? Que a doença, quando ela dá o sintoma, ela já começou há muito tempo atrás. Ela já começou na emoção, já começou no sentimento, já começou no comportamento, né? E dentro da questão da formação médica e da nossa forma de ver a medicina e a área da saúde, aí é importante a gente lembrar que a nossa formação médica ela é muito focada na patogênese, né? Ela é muito focada em descobrir os fatores que causam doença, né? E, na verdade, nós deveríamos trabalhar com a salutogênese, né? Nós deveríamos estudar quais são os fatores que promovem saúde, né? E isso é uma coisa que a OMS já trabalha há muito tempo, a questão da salutogênese. Como é necessário que a gente comece a estudar fatores que promovam saúde e não só focar a nossa formação médica e a nossa direção médica nos fatores que causam doença, né? Olha, uma coisa que eu lembro muito bem, durante a residência médica, eu tinha um preceptor, melhor não falar o nome dele, de repente, não sei se ele gostaria de ser citado, mas que ele tinha esse contato, e eu posso falar sobre espiritualidade, onde muitas das vezes, quando vinham esses pacientes muito carregados, ele me chamava no canto e falava assim, poxa, era tanta coisa negativa que ele falou assim, olha, Jefferson, esse paciente eu não quero operar ele. E esses pacientes que quando ele falava assim que não queria operar, era certo que esses pacientes eram aqueles que iam complicar no pós-operatório. Às vezes a cirurgia em si, às vezes a doença, era algo que a gente tratava no dia a dia, mas que era tão atrelado esse pós-operatório e fica internado e vai para UTI e volta e dá uma infecção e depois tá bom e vai dar uma pneumonia. E eu ficava observando aquilo como ele tinha esse feeling, essa sensação de que o paciente que chegava extremamente negativo, ele já sabia que a coisa... Só que a gente não tinha até então estudo, ninguém falava sobre isso, ele só falava assim, Jefferson, eu prefiro não operar esse paciente. Você como cirurgião de tórax, a gente já falei várias vezes que a gente trabalha com paciente oncológico, você observa isso ou você já viu um paciente que de repente você achava que a coisa já estava perdida e de repente você vê o paciente como se fosse uma fênix ressurgindo das cinzas e aí voltou? É bem interessante, né, Jefferson? Por exemplo, o interesse na pesquisa na área de religião e saúde começou já na década de 70, né? E começou justamente no interesse em que se observou o seguinte, né? É algo que a gente sempre percebeu, né? Que mais a ciência começou a estudar. Por que você pega 2 pacientes com pressão alta, né? Na mesma classificação, no mesmo estágio, usa a mesma medicação num, usa a mesma medicação no outro, e por que um evolui mal, outro evolui bem, né? Ou então você pega 2 pacientes com câncer de pulmão, que é a minha área, né?
no mesmo estadiamento, no mesmo estágio, né? Você trata com o mesmo quimioterápico, um evolui bem e o outro evolui mal. Claro que tem outros fatores biológicos que estão envolvidos, mas o que a ciência médica percebeu, né? A ciência médica percebeu que tinha alguma coisa a mais aí presente, né? E aí ela viu que era o quê? Otimismo, resiliência, resignação, né? Capacidade de enfrentar essas situações. E quando ela foi pesquisar assim, qual a ferramenta que era utilizada para isso, que trazia isso para o indivíduo, aí ela identificou a religião, né? Que a religião era um fator importante de trazer essa capacidade de enfrentamento, né? E aí começou-se a estudar o papel da religião na saúde. E aí percebeu-se também que não bastava só a pessoa ser religiosa, né, para ela ter saúde. Era preciso ter algo mais, que era justamente, essa capacidade de transcender, essa capacidade de fazer essa comunicação com o sagrado, com o divino, de buscar o entendimento da vida, o sentido, o propósito, né? E hoje a gente percebe que isso é que realmente consegue fazer diferença, né? Eu acho assim que o importante da questão da espiritualidade é o espírito da espiritualidade, né? E qual é o espírito da espiritualidade? É que no bojo da espiritualidade a gente pensa em compaixão, a gente pensa em perdão, a gente pensa em resignação, a gente pensa em resiliência, né? A gente pensa em altruísmo, a gente pensa em caridade, né? Então isso tudo constrói uma estrutura, constrói uma psicosfera, né? Em torno do paciente, em torno do sujeito, que passa a ser transformadora, né? E eu gosto muito de uma definição de espiritualidade que ela fala assim, que espiritualidade é o conjunto de emoções e convicções de ordem não material que indicam que existe muito mais na vida do que o perceptível, né? Do que aquilo que a gente consegue perceber. E aí eu lembro também do exemplo da prece, né? Porque, por exemplo, hoje para a ciência está muito claro que você fazer uma prece por você mesmo, a partir do momento que você ativa determinadas áreas cerebrais, determinados hormônios, determinados neurotransmissores, e eles vão agir no seu nível molecular, no seu nível atômico, isso hoje para a ciência é perfeitamente compreensível. Agora, por que você orar por outra pessoa também tem resultados positivos? Por que também faz bem? Qual é o mistério que está nisso, né? Como é que você consegue, através da sua prece, através de todas essas modificações, gerar uma modificação, gerar um efeito positivo em outra pessoa? E isso também já é estudado pela ciência hoje, né? Tem um trabalho muito importante que foi feito dentro de uma UTI coronariana, em que foi feito uma randomização. Um grupo recebeu prece intercessória, que é assim que a ciência chama, né? E o outro não. E observaram que os desfechos de saúde naquele grupo que recebeu a prece intercessória foi muito melhor do que o que não recebeu, né? Então, assim, a gente na área médica, e a gente que já tem um pouquinho mais de tempo, né, que já lidou com mais pessoas, né, adoecidas, a gente percebe, sim, que cada um é um universo. Cada um, quando entra no consultório, quando entra no centro cirúrgico, ele traz todo o seu universo, né, de vida, todo o seu universo de crenças, todo o seu universo espiritual, né? E esse universo que ele traz, ele é modificador, ele é transformador. Porque esse universo que ele traz vai interagir com o nosso universo, né? Vai interagir com o universo de uma sala de cirurgia, vai interagir com o universo de uma enfermaria, vai interagir com o universo dos outros que estão naquele ambiente, né? Então, assim, são questões de investigação da ciência, mas que nós observamos plenamente no campo da saúde e que deixou a ciência de orelha em pé. O que é isso, né? E aí hoje já estamos trazendo o quê? A física quântica para dentro da área da medicina, né? Estudando, avaliando essas questões, entrelaçamento quântico, né? Essas leis de sintonia, o que acontece, né? Então, muita coisa a de vir, né? Olha, quando você fala sobre isso, eu lembro muito bem, e eu acho que assim, até os meus pacientes que estiverem me assistindo, eu sempre gosto de falar, Arteiro, que não existe nada mais forte do que as orações da minha mãe. E por que eu falo muito sobre isso? Muitas das vezes eu tenho pacientes que às vezes a gente vai operar cirurgias grandes, um câncer que a gente sabe vão ser horas de cirurgia, e se essa família ou se esse paciente ele chega extremamente negativo,
eu consigo ter esse sentimento e a primeira vez que eu vou falar para vocês, eu ligo para minha mãe. Eu ligo para minha mãe e falo assim, mãe, eu quero que você faça uma oração. Porque é como se eu me sentisse tão fraco para ir contra aquilo. Não é contra o câncer, não é da cirurgia. Cirurgia a gente faz 20 anos, 15 anos cada um a gente fazendo cirurgia. Mas é contra tudo aquilo que a gente não consegue equilibrar. É contra tudo aquilo que a gente não consegue lutar contra. Então nós fazermos o nosso papel, a gente foi treinado para isso. Mas se o desfecho vai ser bom ou não... Eu lembro até uma vez, Arteiro, que chegou no meu consultório uma paciente com uma doença rara, um câncer extremamente difícil de tratamento, e acabou que a gente operou ela saiu bem, saiu curada. Quando foi uns 2 ou 3 meses depois, ela pegou uma pneumonia, era do interior, pegou uma pneumonia e veio a falecer da pneumonia. Uma coisa assim, simples. E tudo aquilo, aquela cirurgia enorme, os dias que ela passou na UTI e tudo aquilo que ela tinha tido, ela passou. E eu encontro a irmã dela e a irmã dela veio conversar comigo exatamente para dizer assim, doutor, meu sentimento é de que era a hora dela. O senhor só tardou. Então, assim, essas sensações, essas emoções, eu fico feliz de te trazer aqui, porque são emoções que a gente antigamente não podia dividir, ninguém sabia, ninguém entendia, e não era falado nos corredores da gente dos centros cirúrgicos. E hoje em dia, quando você fala sobre física quântica, se a gente for começar pelas células, sobre as moléculas, tudo é energia. Eu acho bem interessante esse ponto que você colocou agora, né? Realmente na nossa formação médica, era bem difícil, né? A gente falar dessas questões, né? E hoje, né, aí eu trago um pensamento do Dr. Celmo Celeno Porto, né? O nosso famoso Celmo Celeno Porto, né? Era a Bíblia, né, da iniciação ao exame clínico, né? Em que ele coloca agora que o maior desafio da formação médica é o domínio afetivo, né? Porque nós já atingimos tanta ciência, nós já conquistamos tanto através da ciência, que agora nós precisamos trabalhar o domínio afetivo, né? Como o Dr. Celmo Celeno Porto coloca, né? E nesse domínio afetivo entra a questão da ética, entra a questão da humanização, né? Entra a questão de conseguir fazer uma interação, né, mais humana, né? Aí essa questão da energia, né? Eu lembro que ano passado, 2023 agora, colocando uma experiência também, eu tive uma paciente que me preocupou muito, Jefferson. Era uma paciente assim, jovem, em torno de uns 45 anos, né? Com câncer de pulmão, do tipo carcinoide, aquele tumorzinho que fica ali na luz do caninho que leva o ar para o pulmão, né? E me preocupou bastante, porque era uma paciente com um IMC preocupante, né? Uma paciente obesa, né? E você operar um câncer de pulmão num paciente obeso é um negócio desafiador, ainda mais esse tipo de câncer, né? Mas Jefferson, assim, foi incrível assim. Que espiritualidade linda que ela tem, né? Uma tranquilidade, uma serenidade, uma resiliência, uma resignação, né? Que foi assim surpreendente a evolução que ela teve, né? Desde o pré-operatório, transoperatório, permanecer em UTI, auto-hospitalar em um tempo que eu não esperava, né? E assim, o único fator que eu consigo identificar aí, realmente, como pesou a espiritualidade e a religiosidade dela. A calma que ela trazia, né? Então, é só uma experiência que eu vivi ano passado, de outras que eu também já vi, mas que me veio agora à mente quando você falou desse caso aí, né? Então, assim, é inegável o quanto que a resignação, o quanto que o controle da emoção, a inteligência emocional, né? Que muitas vezes, assim, essa ferramenta religião, ela traz, que essa ferramenta espiritualidade, através dessa capacidade de entender a vida, de ter um propósito, de fazer essa transcendência com um ser divino, com um criador que você acredite, como isso contribui nos desfechos em relação à saúde, né?
Eu lembrei agora, a gente conversando sobre causas, eu lembrei uma vez, uma paciente também, câncer de tireoide, a gente foi operar, e eu novo, tinha voltado da residência ainda, e ela olha para mim e fala assim, doutor, vai dar tudo certo, né, doutor? E naquele momento, quando a gente é cirurgião, a gente se trabalha muito assim, a gente sabe todas as possibilidades de coisas que podem dar errado. E eu nunca dizia que sim. Eu só falava, olha, se Deus quiser, e ela estava esperando uma palavra, e é esse sentimento e a positividade minha. A gente operou, deu tudo bem, saiu tudo certo. E no pós-operatório aconteceu uma coisa muito interessante, que foi ela voltar para mim e ela falou assim, doutor, eu vou falar porque aconteceu comigo, mas o senhor não faça com as outras pacientes. Se o paciente pergunta se vai dar tudo certo, a gente sabe que tem muitas coisas que podem dar errado. O que a gente precisa é que o senhor dê uma positividade, a sua palavra vai ter mais peso do que qualquer outra coisa, porque a gente sabe que a gente pode morrer, a gente sabe que pode ter complicações, mas o que a gente quer ouvir de você é o que você falar é o que vai levar a gente para o céu ou para o chão, dependendo da sua posição. A partir desse dia, Arteiro, todos os pacientes que falam assim, doutor, vai dar certo, eu falo logo, já deu. E isso, eu vou perguntar para você, a gente vai transcender a espiritualidade de tudo que a gente está falando, é só palavras positivas. E isso já faz o diferencial dentro da vida do paciente no momento desse, não é isso? Com certeza, né? É melhor você ir operar com um cirurgião que está desanimado, né? Ou é melhor você ir operar com um cirurgião que está animado e está confiante, né? Então isso também é muito transformador, né? E essa empatia com a equipe médica, né, essa identificação com a equipe médica, ela é super importante. Agora, para que essa identificação com a equipe médica aconteça, é necessário que haja vontade, né, de fazer, é necessário que haja vontade de construí-la, né, que é justamente isso que o Dr. Selmo Celeno coloca nessa sua posição, né, e é justamente isso que assim, a espiritualidade, esse entendimento, né, desse propósito pode trazer, né? Eu sempre coloco assim, porque nós temos a disciplina de saúde e espiritualidade na Universidade do Estado do Amazonas, eu sempre coloco que esse conhecimento científico não é só para nós profissionais de saúde lidarmos com o paciente, é para nós profissionais de saúde lidarmos conosco, né? Fazermos nosso autoconhecimento, nossa autotransformação, nossa autolibertação, né? Nos conhecermos e trabalharmos isso, né? Então, eu acho que são pontos importantíssimos, essa identificação, esse otimismo, né? Eu acho que assim como lá nessa publicação da American Heart Association diz que o otimismo é um fator de protetor 35%, eu acho que um cirurgião otimista também é um fator de sucesso de quase 90%. Né? Ele já vai se somar, né? Com a positividade do paciente para dar tudo certo. Tem outra coisa também que eu vou chamar a atenção. Eu lembro que lá na universidade onde a gente dá aula, todo período eu e o Euler, a gente começava o primeiro dia, ia conhecendo os alunos. Então a gente, olha, pro lado, mandava todo mundo levantar da cadeira, do lado direito quem é do interior, do outro lado esquerdo quem é capital, e a gente ia fazendo perguntas e muitas das vezes nem eles se conheciam naquele momento, até aquele momento. E uma das coisas que eu sempre perguntei muito era, do lado direito quem é católico, do lado esquerdo quem é evangélico, aqui espíritas e outra religião, e quem é ateu. E eu vejo dentro da juventude, da geração, não é específico da medicina, que gosta muito de taxar que o médico não tem coração, que o médico isso, o médico aquilo. E a gente consegue observar, eu consigo observar nesses 10 anos já na faculdade, que a gente tem um aumento das pessoas que estão nesse caminho do ateu. Mas a minha pergunta maior é o seguinte, a gente falar sobre pensamento positivos, fé, espiritualidade, necessariamente eu preciso ter uma religião? Ou acreditar em Deus? A ciência enxerga a religião como uma ferramenta para trabalhar a religiosidade e a espiritualidade, né? Nós estamos já na 10ª turma da disciplina de saúde e espiritualidade, né? E eu sempre faço um questionário online, né? E é interessante isso que tu colocaste. Em média, 5 a 7% da turma se declara ateu, né? Agora é interessante, né?
porque isso não invalida, né, a questão da espiritualidade, né? Porque como se coloca a espiritualidade é essa busca de um propósito, essa busca de um entendimento da vida, e fora essa transcendência. E como muitos autores colocam, né, essa espiritualidade ela pode ter a presença do divino ou não, né? Agora, o que a gente percebe? Que a presença do sagrado, a presença do divino, ela traz uma fortaleza muito grande para essa espiritualidade, para essa transcendência, né? Mas, claro, é possível, sim, exercer essa espiritualidade sem necessariamente ter essa religiosidade, né? É algo que a ciência, né, um autor chamado Alport, né, ele chamou de religiosidade não organizacional, né? Que não deixa de ser uma forma de você trabalhar uma certa religiosidade ou uma certa espiritualidade sem estar atrelado a uma comunidade religiosa, né? E quantas pessoas dessas que se declaram agnósticos ou ateus têm um índice de espiritualidade bem alto, né? Conseguem fazer essa transcendência com aquilo de imaterial que eles acreditam, né? Ou que não acreditam, né? Então, assim, a religião é uma ferramenta. E é uma ferramenta que a gente tem que dizer que ajuda, sim. Ajuda muito, né, nessa comunicação, nessa inter-relação com o transcendente, com essa busca de propósito, de significado, né? Mas claro que ela não é imprescindível, né? Uma história, na realidade eu tenho duas histórias para contar, você falando sobre isso. Uma, primeiro, as pessoas não vão estar vendo, mas meu pai está fazendo parte aqui da nossa mesa, e o papai sempre falava sobre isso. O meu avô, ele não era ateu, ele acreditava que existia um Deus, mas ele não tinha religião. E dentro das pessoas da nossa família, que eram católicos, que eram espíritas, que eram evangélicos, ele sempre foi a pessoa que mais ajudou as outras pessoas. Então, todo mundo que batesse na porta dele, ele sempre ajudou. E era interessante porque ele ajudava por ajudar. Ele não estava esperando nada depois, já que ele acreditava só num Deus, mas ele não acreditava numa religião para achar que ele estava fazendo alguma coisa para botar um tijolinho para quando ele falecesse, morresse, fosse lá para o outro lado e tivesse uma cama melhor para ele. E ele fazia porque fazia. Então, assim, é o que você falou, quebra muito do que as pessoas falam, acham, que a pessoa, se ela acredita ou não em Deus, desde que ela tenha atitudes, é excelente. E para fechar, eu lembro que o Euler, uma vez eu conversando com o Euler, cirurgião plástico, um grande amigo, falando sobre igreja. E eu falando para ele que eu não fazia tempo que eu não ia para a igreja ou para o centro espírita. E ele falando assim que a visão dele de ir num local, ele falou assim, Jefferson, é que nem um celular que está descarregando, você precisa recarregar essa bateria. Então, assim, as pessoas, cada uma tem seu entendimento, mas eu achei muito bacana quando ele falou assim, lá é onde eu recarrego a minha bateria. Então, lá onde ele precisava ir para ele conseguir limpar tudo aquilo que ele ainda tinha, tirar as coisas ruins dentro do coração e recarregar. Uhum. E eu achei bonito porque cada pessoa, quando a gente... E isso é legal do que você falou, da pessoa que é ateu, da pessoa que é espírita, da pessoa que é evangélica, cada pessoa vai lidar com essa espiritualidade de forma diferente. E você dentro da sua casa, fechar o olho, você conversa com Deus. Eu converso com Deus desse jeito. Uhum. Várias vezes eu conversei com ele desse jeito. E não preciso estar em lugar nenhum, mas que as buscas são diferentes e as visões são diferentes também, nesse caso, não é isso? E tocando nessa questão da religião como uma ferramenta, né, de trabalhar a espiritualidade, a gente precisa lembrar que a religião ela pode ser uma ferramenta de prejuízo, né, para a saúde, né? De prejuízo no prognóstico assim, do avançar de uma doença, principalmente num ponto-chave, né? É por isso que a gente fala em uma religiosidade saudável, uma religião saudável, né? Porque um dos pontos que se coloca aí e que realmente contribui, que a religião pode prejudicar, é quando ela coloca uma culpa, né? Quando aquela pessoa adoecida entende que aquela doença que ela está tendo é um castigo divino, né? E que a culpa é dela, e aquilo traz um peso em cima da pessoa que prejudica os desfechos favoráveis em saúde. Então, dentro da área de religiosidade e saúde, esse é um ponto estudado, né? Como a gente precisa ter uma religiosidade saudável, né? E aí, uma outra coisa que eu queria colocar, Jefferson, porque eu vi aqui
você colocou ali logo na entrada da nossa conversa hoje, a questão da cura, né? A questão da cura. E aí eu acho que a gente precisa, talvez, refletir um pouquinho o que seja cura, né? Que tipo de cura que a gente quer, que tipo de cura que a gente fala, né? Porque, assim, muitas vezes a gente sabe que numa situações de doenças críticas, a gente não vai atingir esse grau de cura, né? Esse grau de recuperação dessa estrutura física, né? Do corpo físico, da estrutura celular. Não vai ser atingido, né? Em situações críticas, né? Mas muitas vezes, mesmo nessa situação crítica, essa cura ela pode vir na forma de uma espiritualidade saudável, na forma de um bem-estar, de uma paz interior, de uma conquista íntima, né? Então, desse ponto de vista de espiritualidade, de entendimento, de autoconhecimento, de construção interior, né, a gente pode até entender assim que filosoficamente uma pessoa ela pode morrer doente, mas curada, né? Curada no seu íntimo, curada na sua intimidade, curada dentro daquela espiritualidade, curada dentro daquela transcendência que ela acredita. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar, né? E hoje não tem como um oncologista, nem um geriatra. Hoje nós temos a medicina de cuidados paliativos, né? Não tem como, principalmente quem atua nessa área, não abordar a questão da espiritualidade. Inclusive até porque as sociedades, né, de especialidade hoje, principalmente a oncologia, a geriatria, cuidados paliativos, elas recomendam, né, que essas áreas, que nessas abordagens entre o aspecto da espiritualidade, né? Arteiro, eu acho interessante quando você aborda esse assunto, a gente volta lá no começo. Você vem para a faculdade para abrir, primeiro a matéria se chamava Medicina e Espiritualidade, você abriu para Saúde e Espiritualidade, porque junto com você, não só medicina, mas o pessoal da enfermagem, educação física também, e o pessoal da Odonto pode participar. Mas eu vou lembrar que Selmo Celeno Porto, já que você citou tanto, que para as pessoas que não entendem, quando a gente entra na faculdade, a primeira matéria que a gente vai começar a ter contato com o paciente, que é a iniciação a exames físicos, esse é o livro que em todas as faculdades aqui do Brasil, a gente vai ler, todas as faculdades. E ele quando ele baseia o início, e eu sou muito catedrático nessa parte, até hoje no meu consultório eu pergunto o nome do paciente, se ele é casado ou não, e a terceira pergunta é a religião, a religiosidade, se existe ou não, e no caso a espiritualidade. Como é que você vê que a gente teve isso no início, e também na realidade a gente só perguntava, depois foi perdida nesse meio agora, e a gente vê essa volta. E quando eu pergunto isso até a nossa produtora, que é a Júnia Januário, quando ela falou sobre esse assunto, ela pediu para mais uma vez eu te convidar, foi exatamente para falar assim, Jefferson, eu fui numa consulta em São Paulo e o cara me perguntou sobre espiritualidade, qual era a minha visão, se eu tinha uma religião, porque ele falou sobre essa abordagem. Como é que você vê essa volta? Eu vou dizer volta porque eu só perguntava. Eu também perguntava e jogava fora essa informação. Como é que você vê esse crescimento dentro das especialidades de psiquiatria, cardiologia, oncologia, voltando com toda a força? É interessante, né, Jefferson? Porque teve um tempo, eu falo assim, né, que se você queria fazer uma pesquisa, né, e você queria saber a religião do paciente, aonde é que você ia? Você tinha que ir na ficha social do paciente, que era o único ponto de entrada na instituição hospitalar em que você ia encontrar religião, que era justamente na ficha social, né? E muitas vezes também muitos hospitais perguntam a questão da religião, não por uma questão nesse sentido, mas por uma questão de judicialização, né? Porque a gente sabe que muitas religiões têm os seus aspectos jurídicos, de coisas que não aceitam, de coisas que não concordam, né? Então, assim, hoje, o que está acontecendo, né? Hoje, nesse entendimento da ciência médica, do papel da religiosidade, espiritualidade, que é importante, para a ciência isso não se discute mais hoje. O papel da espiritualidade e da religiosidade dentro dos aspectos de saúde é altamente positivo. O que se discute hoje são intervenções de espiritualidade e religiosidade dentro da saúde. E dentro dessas intervenções, hoje nós já temos o quê? A anamnese espiritual, né?
Então, aquela anamnese, aquela história médica clássica que nós fazemos quando o paciente entra no hospital, né, que todo médico conhece, né, hoje já é agregado a isso uma anamnese espiritual, né? Já existem ferramentas cientificamente trabalhadas e preparadas para você, frente a frente com uma pessoa que está sendo admitida em um hospital com uma determinada doença, você captar uma história espiritual desse paciente, né? Existem inúmeros instrumentos para isso, eu vou citar aqui só o FICA, né, que é um desses instrumentos, né? É bem presente, bem simples, né? Quando a gente faz trabalho científico e pergunta qual a dificuldade em abordar a espiritualidade, alguns aspectos que aparecem o tempo, vai tomar tempo da consulta, né? Um outro aspecto é eu não tenho preparo para isso, né? Então, a ciência já está trabalhando isso. Nós temos instrumentos já validados para o português, né, que não tomam aí 5 minutos de captação de informação, né? E, claro, ferramentas, né, preparo desses profissionais para que tenham essa capacitação e esse preparo, né? E dentro desse bojo é super importante a questão da gente levar isso para dentro da academia, levar isso para dentro da universidade, né? Então, hoje nós estamos com uma disciplina já desde 2019, né, dentro da Universidade do Estado do Amazonas, trabalhando saúde e espiritualidade. Nós temos também uma liga acadêmica de saúde e espiritualidade, né? Tem um trabalho do professor Giancarlo Luchetti, que ele fez um levantamento em 2011, no Brasil, das escolas médicas, só 9 escolas médicas tinham alguma disciplina de saúde e espiritualidade. Só 40% das escolas médicas, em 2011, em algum ponto da sua grade, abordava a questão da espiritualidade. Ele fez esse mesmo trabalho agora em 2021, ou seja, 10 anos depois, né? Então, em termos de abordagem desse tema em qualquer ponto do currículo, isso aí aumentou para 65%, né? Em relação à presença de disciplinas de saúde e espiritualidade, hoje esse índice está em 21%, né? Então, assim, nesses 10 anos houve um avançar, né, que a gente não pode considerar que foi tão grande, né? Levando em consideração que nos Estados Unidos, já desde 2011, 90% das escolas médicas já têm disciplina de saúde e espiritualidade. No Reino Unido, em torno de 60%, né? Desde 1999, a Association of American Medical College, que é o órgão que controla, né, o ensino médico, já recomendava a abordagem da espiritualidade nas escolas americanas, né? Então, a gente vai avançando de passo a passo e existem, sim, instrumentos, né? Existem ferramentas que podem ajudar o profissional de saúde a fazer isso, né? Arteiro, eu vou ler aqui, até porque foi uma coisa muito bem embasada, de que a Política Nacional das Práticas Integrativas, né, e Complementares do Ministério da Saúde vão englobar hoje em dia 29 recursos terapêuticos, muito baseado em conhecimentos tradicionais como yoga, meditação, mindfulness, né, entre outros que vão ser oferecidos no SUS. Na sua opinião, esse conhecimento tradicional podem trazer a diferença para a saúde da população, sobretudo na de baixa renda? Eu acho que o papel das PICs, acho que assim, dentro de cada uma das suas especialidades, aromaterapia, homeopatia, acupuntura, né, musicoterapia, né, eu acho que o que elas trazem em si assim, de importante, diferente um pouco da alopatia, né, é a aproximação com o doente, né? Então, essas práticas integrativas, a gente percebe, né, que elas necessitam de uma interação maior entre o profissional de saúde que as aplica, né, e o indivíduo que está buscando aquela assistência, né? São práticas ainda muito combatidas, porque se diz que o embasamento científico não é tão robusto, né? Fora a acupuntura, que tem bastante, né? Mas, assim, eu vejo que são práticas que estão presentes, né? E que chegaram a ser adotadas pelo Ministério da Saúde, porque elas demonstraram, assim, algum benefício, né? A acessibilidade é grande, né? E eu sempre coloco assim, que em termos de evidências científicas, né, não existe ciência sem recurso financeiro, né? Para você fazer pesquisa é necessário investir em pesquisa, né? Quem está interessado em colocar dinheiro em musicoterapia, em florais de bar, né? Então, assim, diferente da alopatia, né? Então, se você quer implantar um medicamento, mostrar que o medicamento funciona,
O investimento é pesado cientificamente, mostrar que aquilo ali funciona e fazer pesquisas que aquilo ali comprovem a eficácia, né? Agora, ferramentas, né, que são de baixo custo, né? Como são a maioria das PICs, né? Então, é necessário que haja assim, um investimento, um interesse, uma vontade em realmente pesquisar, né, para a gente ver realmente a eficácia, né, e a aplicabilidade. Mas eu vejo muito que essas ferramentas como a PIC, elas aproximam muito, né, o profissional de saúde do paciente, né? Até para a gente fechar, que a gente já está terminando o nosso podcast, mas quando eu fiz o meu mestrado, eu fui falar sobre saúde e qualidade de vida dos alunos da nossa universidade. E aí, nesse entrave, eu vou me apegar a um momento. As faculdades de medicina no mundo todo, elas eram feitas de cada um de uma forma diferente. E aí veio o Flexner, que fez o relatório de Flexner, que ele determinou tudo isso que você falou. Primeiro, a medicina é ser hospitalocêntrica, então o hospital é o centro. Segundo, doença, então a gente parte da doença. Doença, tratamento. Só que quando chegou no tratamento, a gente veio pegar o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, e o clínico medicamentoso, a gente foi só para alopatia. E se a gente for imaginar que a medicina chinesa, que tem mais de 5.000 anos, a Ayurvédica, que vai ter cerca, pelo menos, de 3.000 anos, a gente jogou tudo isso fora. E eu acho bonito porque a gente está recuperando, na realidade, assim, o Ocidente está recuperando o que o Oriente sempre teve. A medicina Ayurveda e a medicina chinesa, o coração, mente e espírito é uma coisa só. E eles conseguem ter essas observações onde eles vão ter curas muito melhores porque eles conseguem entender essa tríade. E eu acho que a gente tem uma coisa assim muito presente para a gente, né, Jeff, que é, imagina, nesse nosso Amazonas imenso, né, nessa nossa Amazônia imensa, nesses rincões, nesses beiradões que nunca chegou um médico, né? Ao longo de todos esses séculos, como que essa população sobreviveu? Sobreviveu graças ao quê, né? Sobreviveu graças, em verdade, à floresta, em verdade, ao conhecimento indígena, à manipulação dessas substâncias, da flora e tudo, né? Então foi isso que durante séculos proporcionou bem-estar, saúde, né, e melhoria de determinadas doenças para essa população amazônica imensa, né, que nesse isolamento imenso, que cada vez vem diminuindo, mas até hoje a gente sabe que tem comunidades que passam anos sem ver um médico, né, e que sobrevive graças aos benzedeiros, aos rezadores, àqueles que sabem manipular o chá, manipular as ervas, né. Então, assim, tem coisa aí, sim, que não dá para a gente desprezar, né, que, na verdade, a gente precisa associar, reconhecer, trabalhar, né, valorizar, né, e trazer e aplicar, trazer o aspecto humano para isso, né? Trazer o aspecto humano, que é o que o Dr. Selmo Sereno falou, né? O domínio afetivo, né? Com certeza. Arteiro, eu quero te agradecer muito pela presença. Tem alguma rede social, alguma coisa que as pessoas possam entrar em contato? Ou quem quiser saber mais, o que você acha que é interessante que a pessoa possa procurar? Nós temos no Instagram a nossa página da Liga de Saúde e Espiritualidade do Amazonas, né? Que é Liase Amazonas, né? Legal. Tá? Então, seria interessante que sempre os alunos estão postando lá comentários, alguma coisa em relação à saúde e espiritualidade. Turma, se você gostou desse episódio, o Jeff Podcast falando sobre medicina, espiritualidade, se inscreva, passe para os seus amigos, passe para os seus familiares. Muitas das vezes, quem está assistindo está pensando que só vai passar para aquele que está doente, que está precisando. Não, passe também para aquelas pessoas que, de repente, você nem acha que ela está precisando. Mas vou voltar ao que o Arteiro falou. A doença, quando ela se instala, ela já teve as emoções e tudo que veio junto com ela já começou lá atrás. Então, não perca essa oportunidade. Beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.